Se você tem uma Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Se você não tem Bíblia, você acompanha com a gente. Versículo 29. Diz o seguinte: então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Amém? Graças a Deus, podemos assentar. Quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre salvação. Mas por que a gente tem que falar sobre salvação? Por que é necessário ser salvo? Porque a vida que você tem, ela é passageira. Você está aqui hoje, ou nós estamos aqui, não temos certeza que vamos estar aqui amanhã. E o certo é que nos próximos 50 anos, poucos de nós estaremos aqui. Nos próximos 50 anos. Se Jesus não voltar, com certeza nós já experimentamos a eternidade, que é exatamente a experiência de passar para o outro lado. E o que eu digo a vocês, por exemplo, baseado pela palavra, claro, que essa vida aqui é praticamente um teste. Você vive um tempo aqui, depois você tem que morrer. É como se fosse uma reciclagem de Deus escolhendo pessoas para poder dar a essas pessoas aquilo que a Bíblia chama de vida eterna. Porque toda a proposta de Deus é essa, é dar salvação para nós. Como é que Ele quer dar essa salvação? Através do plano que Ele traçou. E o plano que Ele traçou foi através de Jesus, pelo menos é o que diz a Bíblia. Ele fez uma reconciliação entre nós e Ele, mas essa reconciliação é feita através de Jesus. Quando você crê em Jesus, você aceita o plano da cruz. Quando você aceita o plano da cruz, a Bíblia diz que você é justificado e passa então a ser uma pessoa que se escolheu acima de tudo para viver uma vida com Deus. É isso que diz a Bíblia. E quando você morreu, que nós morrermos, nós vamos para um lugar, diz a Bíblia. Nós vamos esperar a volta de poder vir para cá definitivamente, porque, baseado pelo que diz a palavra de Deus, o lugar de viver é aqui na terra. Mas a terra vai passar por uma reformulação total, diz a Bíblia. Ela vai ser queimada, não vai ter ninguém aqui. Ela vai ser queimada e depois de queimada vai descer uma nova cidade que a Bíblia chama de a Nova Jerusalém Celestial, que vai descer, vai se acoplar aqui essa cidade. Segundo os teólogos, é uma cidade com 1 milhão de ruas. É isso que fala a teologia. E as pessoas vão voltar a viver aqui. E vão viver aqui, segundo a Bíblia, eternamente. Enquanto isso não acontece, Deus está naquela preparação de ver as pessoas que vão fazer parte desse projeto que é de Deus. E para poder fazer parte, você só tem que aceitar o plano da cruz, que faz com que você seja salvo. Porque a Bíblia diz que se você rejeitar o plano da cruz, você não vai ter direito de herdar a terra novamente. Mas vai ter somente o direito de ter aquilo que a Bíblia chama de condenação eterna. E é tão certo que nós vamos voltar a morar aqui, que uma das bem-aventuranças de Jesus é essa: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, diz a Bíblia. Vão herdar a terra novamente. Vão sair no período em que ela vai ser queimada, depois do juízo final, e depois vão voltar para morar definitivamente, segundo o que nos diz a palavra de Deus. Por isso que Paulo estava dizendo isso para o carcereiro e foi para essa cidade insistindo em pregar para as pessoas que se arrependessem, que se convertessem e que se envolvessem com Jesus para poder terem essa vida eterna. A palavra de Deus nos diz que Paulo foi para essa cidade e quando ele chegou lá nessa cidade, o que aconteceu foi algo que vocês não querem imaginar. Ele foi pregar para as pessoas que moravam ali. Foi essa a finalidade. Ele foi pregar. E quando ele foi pregar, ele
estava tentando explicar para as pessoas alguma coisa relacionada com a vida eterna, com a salvação. Ele, logo ao chegar, não tinha um lugar muito bem para ficar, e ele costumava ir para a beira do rio, todo dia, junto com o seu companheiro chamado Silas. E quando ele ia para esse lugar, na beira do rio, eles tinham que passar por um determinado lugar, parecido com uma feira, onde tinha pessoas oferecendo todo tipo de serviço. E dentre as pessoas que ofereciam serviço nesse lugar por onde ele passava, estava uma pitonisa. O que era pitonisa? Pitonisa era uma sacerdotisa do templo de Apolo, o deus grego existente da época, chamado Apolo. A sacerdotisa era chamada de pitonisa. Além do mais, ela era a serva de Piton. Piton era um deus grego que tinha a imagem de uma serpente de 100 cabeças. Era uma entidade que essa mulher servia. E essas entidades que ela servia davam a ela a capacidade de fazer adivinhações sobre a vida das pessoas. Ela tinha um poder espiritual maligno e ela vendia esse serviço. O serviço que ela vendia era exatamente ficar lá naquele lugar, sob o comando de alguns homens que a comandavam, e ela então simplesmente ficava falando sobre a vida das pessoas. As pessoas tinham necessidade, muito parecido como nos dias de hoje, que vão à procura de alguém que diga alguma coisa. Ela estava ali prestando esse serviço, influenciada por Piton, o deus grego de 100 cabeças, que influenciava o seu corpo, a serpente de 100 cabeças, melhor dizendo, que influenciava o corpo dela e que dava a ela aqueles poderes sobrenaturais de falar sobre a vida das pessoas. E ela, quando viu o apóstolo São Paulo passando com Silas, no lugar onde ela trabalhava, que ela viu aqueles dois homens, na mesma hora os espíritos que estavam dela olharam para o Paulo e Silas e bradaram dizendo: esses homens que vocês estão vendo passar são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o evangelho da salvação. Tudo aquilo que o espírito que estava nela falou era verdade, mas Paulo se incomodou com aquilo. Paulo não ficou tranquilo em ver que aquele espírito falava isso todas as vezes que ele passava lá. E por uma direção do Espírito Santo, num dia que ele está passando, a mulher veio novamente, lá com os seus dons dados pela entidade, bradou alguma coisa, exatamente se referindo a Paulo e a Silas, dizendo que sabiam quem ele era e que reconheciam exatamente a missão que eles tinham, que era pregar o evangelho da salvação, o demônio mesmo afirmando isso. Só que Paulo percebeu a estratégia. A estratégia era massagear o ego de Paulo e Silas. A estratégia era criar algum vínculo de proximidade e de amizade, exatamente para se proteger, para que Paulo não se levantasse para poder repreender aquilo que era maligno e se sentir constrangido para repreender alguém que não falou nada demais, que somente o exaltou. Só que o Espírito Santo deve ter falado para ele: não aceita essa exaltação, não aceita essas palavras, que essas palavras elas são estratégicas somente com o intuito de fazer com que eles não sejam importunados. E Paulo percebeu isso, foi lá em cima da mulher. E quando ele chegou em cima da mulher, ele, reconhecendo que estava agindo e atuando no corpo dela, diz a Bíblia que ele repreendeu. Ele expulsou aquele demônio. Ordenou que aqueles demônios que estavam no corpo dela saíssem, em nome de Jesus. Deve ter acontecido alguma manifestação lá no momento, e o certo é que quando Paulo repreendeu, a mulher se libertou daquela influência maligna, saiu do corpo dela. Quando saiu do corpo dela, aqueles poderes espirituais malignos pelos quais ela usava para ganhar dinheiro, também se perderam, não agiam mais através dela, porque o demônio que usava o corpo dela para poder fazer esse tipo de trabalho foi repreendido, e ela então deixou de ter o meio pelo qual ela ganhava dinheiro, e não era nem para ela. O dinheiro que ela ganhava é para alguns homens que a tinham praticamente dominada e como escrava para poder fazer aquele trabalho e aquela função. E os camaradas que ganhavam dinheiro através dela ficaram chateados, muito chateados. E eles foram para a justiça,
Foram procurar o magistrado, diz a Bíblia, procurar as autoridades do lugar. Chegaram lá e disseram: olha, nós estamos sendo importunados, falaram eles, para o magistrado. Importunado pelos camaradas que vêm de uma outra cultura, que acreditam num outro Deus e que vêm nos dar prejuízos aqui. E diante da queixa deles, dada diante do magistrado, os dois foram presos. Paulo e Silas foram presos, mas antes de serem presos, eles receberam 40 varadas na costa. Foram levados em praça pública, e ali tinha um carrasco que pegava umas varas muito finas e dilacerava a costa da pessoa, dando varada, 40 varadas, que cortava totalmente a costa da pessoa, e os dois receberam 40 varadas nas costas. Ficaram com a costa totalmente cortada, totalmente dilacerada, e depois então que eles receberam essas varadas nas costas, eles foram colocados no cárcere. Colocaram eles numa prisão, e a prisão não era uma prisão como é hoje. Eles recebiam cadeias. Cadeias eram correntes que amarravam os pulsos, correntes que amarravam o tornozelo, uma corrente que ficava chumbada na parede, que além do camarada estar dentro de um cubículo fechado, ele ainda ficava praticamente imobilizado, com as cadeias em seu corpo, nos pulsos ou então no tornozelo, e ali eles ficavam. E pegaram os dois e colocaram dentro de uma prisão, e colocaram cadeias neles, e eles ficaram presos ali unicamente porque ousaram falar em Jesus, ousaram falar no Cristo. E diz a palavra de Deus que lá dentro da prisão, depois de receberem as varadas nas costas, estarem presos por cadeias, eles cantavam o tempo todo. Começaram a cantar bem alto dentro daquela prisão, e a canção que eles cantavam começou a ecoar dentro daquele ambiente. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando você canta, você proporciona a presença de Deus. Nesse caso aí ficou claro que o louvor tem poder libertador. Todo mundo sabe que a música, ela tem esse poder sobrenatural de agir na vida da gente, de nos envolver. Você mesmo, quando canta uma música que tem uma letra bem bonita, uma letra que seja tocante, que seja emocional, às vezes a gente até chora quando escuta alguma coisa do tipo. Você imagine você ouvir um louvor a Deus que envolva você. Um louvor que traga a presença de Deus para o ambiente onde você está. E você pode perceber que a música é alguma coisa tão forte que ela leva você a um estado, muitas vezes, não somente espiritual, mas um estado emocional. A música mexe com todos nós, a música foi criada por Deus. Por isso que o inimigo usa a música para envolver as pessoas. A música sempre envolveu todo mundo. Hoje as pessoas que cantam ganham milhões porque conseguem cantar alguma coisa que toca no coração, na alma das pessoas e que leva as pessoas a um estado emotivo. Agora vocês imaginem alguém cantando louvores a Deus e impregnando o ambiente com a presença de Deus. Aqueles homens cantavam, e a razão pela qual eles estavam cantando era por uma única razão. É porque Deus havia achado eles dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Eles foram tão ruins, principalmente o apóstolo São Paulo, que foi um perseguidor da igreja. Aquilo para ele era como que um descargo de consciência, um alívio diante de tantas coisas ruins que ele tinha feito para a igreja, perseguindo os cristãos. Agora, para ele sofrer pelo nome de Jesus era como que pagar um pouco da cota que ele devia pelas coisas que ele tinha feito. E ele estava muito alegre por ter sofrido pelo nome de Jesus. E eles começaram a cantar. Meia-noite, deu um tremor de terra,
e apagou as lamparinas todinhas. As lamparinas que estavam no cárcere apagou, e juntamente com o tremor abriu, todas as celas se abriram. As cadeias se soltaram. E havia ali um homem que tomava conta dos presos. Era o carcereiro. E a lei do lugar era severa. O carcereiro que deixava o preso fugir ia para o lugar do preso. Ele entrou em desespero, porque ele tinha filhos, tinha uma família, e sabia que a situação estava grave, porque as prisões se abriram completamente. Ele entrou em desespero quando ele viu que as celas se abriram, que os grilhões caíram. Ele entrou em desespero, pegou uma espada e ia enfiar no estômago, ia se matar, porque ele sabia que ele ia pagar muito caro por ter deixado os prisioneiros fugir. E quando ele ia se matando, Paulo apareceu e gritou: homem, não te faças mal nenhum, disse Paulo, porque todos nós aqui estamos. Ninguém fugiu, não. Ele parou, foi impactado por algo que ele nunca tinha visto na vida. Um preso ter a chance de fugir de um cárcere e de repente não fugir. Isso ele nunca viu. Para ele era novidade. E quando Paulo disse: não te faça de mal, porque todos nós aqui estamos, ele pegou uma tocha, diz aqui que nós lemos, foi lá em direção do Paulo, e quando ele chegou próximo do apóstolo São Paulo, ele fez uma pergunta: senhores, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Em outras palavras, o que é que eu tenho que fazer para ter o que vocês têm? Para ter agido na minha vida o mesmo poder? O que é que eu tenho que fazer para ter isso exatamente que se manifestou na vida de vocês? Aí Paulo disse: o que você tem que fazer é somente uma coisa, disse Paulo, é crer no Senhor Jesus Cristo. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, porque se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, disse ele. Uma palavra profética: será salvo tu e a tua casa. Talvez você esteja aqui pensando: o que é isso, pastor? Deus tem plano com você. Quando você tomou uma decisão com Jesus, você entrou no plano de Deus. E quando você entrou no plano de Deus, esse plano se estendeu para a tua família também. Deus não quer só você, Ele quer você, quer teu filho, quer teu neto, quer todo mundo que está na tua casa, porque o plano de Deus não é só para você. E quando Ele chama você, você é o instrumento que Ele quer usar. Diga glória a Deus. Você é o instrumento que Ele quer usar. O carcereiro ficou assustado e pegou lá uma bacia com uma salmoura. Venham cá, deixa eu cuidar de vocês. E foi cuidar dos ferimentos do apóstolo São Paulo e do Silas. E eles começaram então a pregar para os dois. Os dois começaram a ouvir a mensagem do Evangelho. E diz a palavra de Deus que o Paulo recorreu da sentença, recorreu da prisão, dizendo para as pessoas que moravam ali que ele era romano. E todo mundo tinha medo de romano. Todo mundo respeitava os romanos, porque os romanos dominavam toda aquela região e era um império poderoso, e ninguém podia tocar nas pessoas que nasciam em Roma. E naquela época, todo mundo queria ser romano. Quem não era romano comprava cidadania a peso de ouro, só para poder ser cidadão romano. E quando você comprava a cidadania, você era respeitado em toda aquela região, naqueles países. Ninguém ousava tocar em qualquer romano, porque os romanos, eles tinham o quê? Eles tinham sob proteção um império que era poderoso, que tinha um exército poderoso e que dominava toda aquela região. E o Paulo foi lá e disse: olha, eu sou cidadão romano, vocês fizeram isso comigo. E ele parece que tinha comprado a cidadania. Alguns discutem, outros dizem que não, que ele era romano mesmo. Há uma discussão sobre isso. E quando as autoridades souberam que ele era romano,
resolveram soltar ele imediatamente, porque eles tinham açoitado um romano e aquilo poderia trazer sérias consequências para as pessoas que moravam ali naquele lugar. E eles saíram dali, depois de pregar para aquela família, e toda aquela família se converteu. Diga glória a Deus. O que é que eu quero mostrar para vocês dentro dessa passagem? Eu quero voltar para outra posição. Será salvo tu e a tua casa. Jesus, quando agiu na sua vida, ele agiu com o propósito exatamente de fazer de você um instrumento no meio da tua família. Se você for o primeiro que se converteu, é quem Jesus vai usar para poder alcançar os demais. Nós recebemos essa missão, mas às vezes nós não cumprimos direito essa missão. Porque às vezes nos falta o se permitir a verdadeira mudança de vida operada por Jesus na vida da gente. Às vezes nós falamos que somos de Deus, às vezes nós falamos que somos de Jesus, mas as nossas atitudes não nos identificam com Jesus. Porque nós continuamos do mesmo jeito, agindo das mesmas formas. E as pessoas precisam ver Jesus. E ninguém vai conseguir ver Jesus com os seus olhos físicos. Por quê? Porque Jesus não está mais aqui. A Bíblia diz que Ele está em nosso meio em espírito e em verdade. E as pessoas então, para se sentirem tocadas por Jesus, elas precisam ver Jesus através de você. É através de você que Deus tem um plano que as pessoas consigam ver Jesus. E como é que as pessoas conseguem ver Jesus através de você? São nas suas ações, nas suas atitudes, na maneira como você passa a agir e a reagir depois que conhece Deus. E aqueles que convivem com você vão começar a perceber que há diferenças em você, que há transformação em você. E essa transformação eles vão associar pelo fato de você ser de Jesus. Isso vai então se transformar num testemunho que vai envolver pessoas que vivem em tua volta, que vai de alguma forma envolver aqueles que convivem com você. E você pode ganhar pessoas para Jesus mesmo sem falar nada, mesmo sem abrir a boca, somente com o testemunho da sua própria vida, o que é mais forte. Falar de Jesus com a vida é mais forte do que falar verbalmente, ou do que usar a verbalização para poder falar dele. E às vezes as pessoas que estão convivendo com a gente não conseguem ver essa transformação, não conseguem ver de fato Jesus na gente. Por quê? Porque às vezes nós continuamos do mesmo jeito, nervosos demais, briguentos, encrenqueiros, impacientes, fazendo questão de coisinhas mínimas, julgando, condenando. Às vezes não sabemos nem mesmo apresentar a Jesus para as pessoas da nossa casa, porque agora que nós somos de Deus, nós achamos que na nossa boca sempre tem que ter uma palavra de acusação, desfazendo das pessoas, e tudo isso então quebra totalmente a possibilidade de Deus agir. Como tem pessoas que às vezes não sabem deixar Jesus transparecer através dele. Às vezes pela maneira como age com as pessoas de casa. Tem uns que quando se tornam cristãos, cobram demais dos outros perfeição, e a perfeição que ele não demonstra. Começa a apontar o dedo para todo mundo, dizendo quem está errado, como se ele fosse perfeito, e essa é a forma mais errada de poder deixar Jesus transparecer através da nossa vida. A maneira correta é amor, diz a Bíblia. É quando você tem atitudes compatíveis com amor. E quando esse amor se revela através de você, na pessoa do Cristo que está em você, você passa a ter ações e atitudes compatíveis com o ensinamento de Jesus. Você passa a ser uma pessoa serena, tolerante, paciente, longânima, não estoura com facilidade. E na medida que as pessoas que convivem com você começam a perceber essas qualidades de Deus em você, eles vão começar a abordar você para pedir ajuda e buscar socorro, porque eles percebem que tem algo em você. Por isso você começa a ser praticamente abordado por pessoas quando elas têm problemas, porque elas sabem que você tem alguma coisa de Deus e pode ajudá-las.
mas às vezes falta isso em nós. Eu me lembro de uma historinha, não sei se já contei para vocês aqui, de um homem que era da igreja, e todas as vezes que queria falar com o pastor, o filhinho dele ia com ele junto. E quando eu chegava perto do pastor, o garoto começava: papai, papai, vamos morar aqui na igreja, papai. Vamos morar aqui na igreja. E todas as vezes que o pai dele ia conversar com o pastor, o menino ficava insistindo com essas palavras, o garoto pequeno: vamos morar aqui na igreja, papai. Um dia o pastor não aguentou, perguntou para o menino: menino, por que todas as vezes que seu pai vem aqui conversar comigo, você fica insistentemente pedindo para o seu pai morar na igreja? E o menino falou e disse: porque aqui na igreja o papai é tão bonzinho. Vejam só, ele é tão bonzinho quando está aqui. E às vezes são essas qualidades que nos faltam. Quando você consegue permitir que Deus trabalhe de fato em você, e que Jesus realmente se revele através de você, essa palavra não fica impedida por você de acontecer, de ser salvo tu e a tua casa. Você vai envolvendo pessoas, quando vê todo mundo está seguindo a luz que está em você, porque ela aparece. Disse Jesus que não dá para esconder uma cidade que está construída sobre a montanha, porque todo mundo vê. Assim acontece com a gente. Mas como é que você vai conseguir transmitir Deus, ou pelo menos falar de Deus? Como é que vamos conseguir fazer isso, se as pessoas da nossa casa percebem em nós atitudes totalmente incompatíveis com aquilo que Jesus ensinou? E às vezes a gente ouve essas palavras assim: só vive na igreja, mas não muda nada. Continua aí violento, agressivo, bebendo demais, tendo uma vida totalmente desregrada, alguma coisa que é totalmente incompatível com aquilo que Deus tem falado para nós. Então essa palavra é uma palavra profética, dizendo que se crer, se envolver de fato, às vezes não precisa nem abrir a boca, só o testemunho de mudança e de transformação já é suficiente, sem palavra nenhuma, para envolver as pessoas que estão em sua volta. Agora, como que eu vou poder chegar perto de uma pessoa, falar de Jesus para ela, se em casa eu estou mais identificado com o outro lado do que identificado com Deus, pelas minhas ações e pelas minhas atitudes? Meus irmãos, isso é o cristianismo. Para quê? Para salvar. Um dia você vai morrer. Você não tem como escapar disso, nem eu, nenhum de nós. Eu já fico pensando assim: como é que vai ser? Será que vai doer? Será que vai... A gente fica pensando às vezes. A gente fica imaginando. Quando você passa dos 60 anos, você já comemora cada dia com uma vitória. A gente que está vivo aqui, nesse período de pandemia, cada dia que nós estamos atravessando é para dar graças a Deus. Porque tem muita gente que não está conseguindo atravessar o dia seguinte. E nós estamos aqui. Deus nos dando a oportunidade de nós resolvermos a nossa vida com Ele. Porque de repente as coisas acontecem. E é preciso então estar preparado para poder ter a salvação. A salvação só quem pode dar é Jesus. E para ter ela, segundo a Bíblia, é preciso tomar um posicionamento com Jesus. É preciso chegar e dizer: eu te quero na minha vida, eu te aceito como Senhor da minha vida. A palavra Senhor significa dono. É mesmo que dizer: eu quero que tu sejas o dono da minha vida. Quando você declarar isso, o mundo espiritual todo toma conhecimento que você tomou uma decisão. O mundo espiritual, aquele ali, já se decidiu, já escolheu o lado dele. E quando você escolhe esse lado, Deus então imediatamente vem agir em seu favor. A Bíblia diz que tem uma festa no céu pelo fato de você ter tomado uma decisão ao lado de Jesus. A Bíblia diz isso. E Deus diz: aquele ali é meu, aquele me escolheu, aquele decidiu, aquele se posicionou. E Deus começa então a trabalhar essa proposta de vida eterna na vida da gente.
Para que quando o coração parar de bater e o cérebro parar de funcionar, você tenha um lugar para ir ao lado de Deus, ao lado de Jesus. E esse é o ensinamento, isso é o cristianismo. E se você porventura não se resolveu, se resolva. Não dói. Não vai deixar você pálido porque tomou essa decisão. Não tenha medo e não fique fazendo como muitas pessoas. Não, eu ainda não tomei a decisão porque eu preciso mudar um pouco mais. Negativo. A Bíblia diz que você tem que vir para Deus do jeito que você está, porque quem vai mudar você não é você mesmo. Não é você que se muda. Quem muda você é Jesus, é o Espírito Santo. Mas essa decisão tem que ser tomada, para que você então possa estar exatamente no quê? Com o nome escrito no livro da vida, segundo o que diz a própria palavra de Deus, para aqueles que tomam a decisão e que decidem de fato serem um seguidor de Jesus. Então saiba disso, você precisa disso para ter vida eterna, porque você é mortal, todos nós somos. E para passar bem para o outro lado, só é possível, segundo a Bíblia, se for com Jesus. Essa é a proposta que eu apresento a todos vocês. Existem outras propostas, mas eu creio que a verdadeira é aquela do Filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus ajude você e que você venha se firmar com Jesus e tenha certeza que precisa ser salvo. Amém? Graças a Deus.